nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento a igreja também com a santa e gloriosa paz do Senhor. Motivo de alegria de poder estar aqui nessa noite, para todos juntos adorar esse Deus maravilhoso, para estar junto, para orar, para buscar, para se alegrar na presença de Deus, né? Glória a Jesus. Eu vou ler aqui glória a Jesus. Eu vou ler aqui o livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1. Louvado seja Deus. Uma palavra hoje é culto da família, né? Louvado seja Deus. Essa palavra é também para a igreja também. Louvado seja Deus. Como é um culto de família, eu resolvi falar sobre Zaqueu nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida de cada um de nós. E resolvi falar sobre Zaqueu, o publicano. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressado se desceu e recebeu alegre. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hospedeiro de um homem pecador. E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis aqui, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja Deus. A igreja poder sentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, né, Ele já tem falado nessa noite, né, para cada um de nós. Né, através dos hinos, e o Senhor vai continuar falando através dessa palavra gloriosa, né? Não vou pedir ninguém para dar glória a Deus, né? Nós sabemos que Abraão, ele foi fortificado, fortalecido dando glória a Deus, né? Então eu quero deixar isso para a igreja, o significado de dar glória a Deus, né? Eu sou um tipo de pregador, eu não peço ninguém para dar glória a Deus. O Senhor, Ele já está aqui nessa noite. A honra e a glória para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos nada sem esse Deus glorioso, né? A palavra de Deus aqui diz, nesse livro de Lucas, no capítulo 19, né, conta a história de um homem, né, um publicano muito rico, né, chefe dos publicanos, né, mas ele era um homem que ele queria ver Jesus, né, ele era um homem pecador, né, ele era um homem pecador que precisava ser salvo, que precisava de Jesus, e Jesus teve um encontro com Jesus, né? Nós também temos um encontro com Jesus quando nós aceitamos Jesus Cristo como o suficiente Salvador das nossas almas. Mas essa palavra, ela diz que Jesus entrou naquela casa, né? Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: quando Jesus entra em alguma casa, ele faz uma mudança, né? Quando ele entra numa casa, nós temos que entender isso, porque muitas das vezes, né, nós, servos de Deus, dentro de casa se apavorando por alguma luta, por algum problema, por alguma dificuldade, mas eu quero só apenas lembrar a igreja, porque a igreja já sabe, que quando nós aceitamos Jesus, Jesus já está na nossa casa. Aleluia. Quando nós dizemos que nós somos a igreja de Cristo, aleluia. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como suficiente Salvador das nossas almas, Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que está dentro de nós. É o Espírito Santo que nos comove, é o
fala conosco, é o Espírito Santo que nos orienta a chegar até aquele grande dia. Aleluia. Zaqueu era um homem que precisava da salvação. Ele era um homem que precisava ter um encontro com Jesus, como diz a palavra, né? No versículo 1, né? Fala que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, né? Eis que havia um varão chamado Zaqueu, né? E era um chefe dos publicanos, e era rico, né? Ele era um homem que tinha muito dinheiro, mas ele achava que precisava de algo, aleluia. Ele achava que não dependia só da riqueza dele, mas precisava, aleluia, de ter um encontro com Jesus, porque ele já ouviu falar de Jesus, aleluia. Então ele queria ter um encontro com Jesus para mudar a situação dele, né? Porque o dinheiro ele não vai fazer você ficar alegre, aleluia, né? O homem tendo uma posição que ele tinha, né? Chefe dos publicanos, aleluia, não fazia dele um homem alegre. Ele achava que precisava de algo, e esse algo era Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, de Nazaré, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus ele entra na nossa casa, quando nós deixamos ele entrar, porque muitas vezes nós se apavorando, aleluia, quando nós estamos falando para a igreja, aleluia, porque nós aceitamos Jesus, muitas vezes nós esquecemos de dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo está te sacudindo na sua casa, dentro do seu lar, e você está desorientada, brigando com seu filho ou com a sua filha, ou até muitas vezes xingando algum palavrão. Aleluia. Quando Jesus entra na nossa casa, tem que haver uma mudança, aleluia. Uma mudança, aleluia. Eu sei que vem a desavença, vem, né, a luta do dia a dia, mas nós devemos dar lugar ao Espírito Santo dentro da nossa casa, aleluia. Porque o Espírito Santo que nos ajuda a nós ser igreja dentro da nossa casa, aleluia. E aquele homem ele tinha dinheiro, mas precisava, aleluia, de ter um encontro com Jesus, aleluia. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, né, a situação muda, aleluia. Vem a luta, mas a situação muda, porque o Espírito Santo, ele que consola. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos de dinheiro, porque muitas vezes nós perdemos alguém querido na nossa família. O dinheiro não vai fazer você ficar alegre, é o Espírito Santo que vai te consolar, não é o dinheiro. Muitas pessoas perderam alguém da família e ficaram tristes, mas o Espírito Santo foi enviado para isso, para consolar o coração, para dar ânimo à igreja, para a igreja passar por cima da tristeza e da luta e seguir em frente, aleluia. O que é que Jesus falou? Tome sua cruz e segue-me, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu foi um homem sortudo, porque pouco depois Jesus passou pela cruz e morreu e não pôde ver mais Jesus, aleluia. Então Zaqueu foi sortudo de ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas a igreja, aleluia, nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, aleluia. Quando nós deixamos Deus, botamos Jesus em primeiro lugar, as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós podemos orar e pedir a Deus, Senhor, entrega essa causa nas suas mãos, aleluia, e o Senhor vai resolver, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos dar a vitória, né? Aqui no versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, aleluia. Ele procurava ver quem era Jesus. É a mesma coisa que nós temos que ver aqui. Nós hoje não podemos ver Jesus, mas naquele dia nós vamos ver Jesus. Então, se você quer ver Jesus, que nem Zaqueu viu, porque Jesus esteve aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós naquele dia vamos ver Jesus. Naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós vamos ver a face de Jesus Cristo, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele vai mostrar a face naquele dia, né? Quando Ele vir buscar uma igreja que está esperando, uma igreja vitoriosa, uma igreja que não perdeu o foco, aleluia, que é Jesus Cristo, uma igreja que não perdeu essa vontade de querer ver Jesus, né? Essa vontade da gente querer ver Jesus, nós temos que manter dentro de nós e levar a nossa cruz que é pesada, não olhar para a diversidade, não olhar para a situação, né? Agora o mundo está aí querendo mudar a família, né? Mas ele não pode mudar a família de Cristo, que é a igreja, porque a igreja, ela já tem selo, que é o Espírito Santo. A igreja, aleluia, ela não pode deixar de orar,
Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, como diz o versículo 4 aqui, ele correndo adiante subiu a uma figueira brava e o vê porque havia de passar por ali. Aleluia. Nós sabemos que aqui a Bíblia fala que ele subiu uma figueira brava. Quem não sabe essa figueira tinha espinho ou tinha algum galho que machucava, mas ele não olhou para a dificuldade. O que Jesus está falando aqui nessa palavra? Que nós não devemos olhar para a dificuldade de chegar até lá. A dificuldade é tremenda para a gente chegar até lá, mas nós, a igreja de Cristo, que somos nós não podemos olhar para a dificuldade de querer ver Jesus, porque ela tem de barreira. O mundo é cruel, as coisas estão aí tão fácil, para impedir a gente ver Jesus naquele dia, Então, para isso nós temos que fazer o quê? Fazer que nem Zaqueu, ele correu adiante de Jesus para poder ver, porque quando nós corremos adiante de Jesus, alguma coisa acontece, a cura, a libertação, a renovo, as bênçãos acontecem. Então nós dependemos de quê? Correr para ver Jesus, correr no encontro dele, não olhar para a diversidade, não olhar para o cansaço. Essa doença que teve aí, ela deixou muita sequela no nosso corpo. Muitas das vezes vem a demência, a esquecer alguma coisa, por causa dessa doença que teve aí, por causa dessas vacinas que teve aí, E também muita dor no corpo, que muitas vezes dá tão desânimo terrível no nosso corpo, que a gente não lutar para ver Jesus, não se erguer com muito esforço, que nem esse homem fez, nós não vamos poder ver Jesus, Então o que acontece? Nós temos que passar por tudo isso, olhar para o cansaço, para a fadiga e pedir a Deus, porque o nosso Deus, Ele ainda dá saúde. Nosso Deus ainda visita a saúde de cada um de nós. Então nós devemos que correr ao encontro, porque quando nós corremos ao encontro de Jesus, alguma coisa acontece. No versículo 4 está dizendo aqui que ele correu ao encontro de Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus apressou, pediu, apressou. E Jesus hoje está falando o que para você? Jesus ele não vai vir aqui como ele teve para o pastor Zaqueu, mas ele vai usar cada um de nós. E nessa noite, Deus manda dizer para você: desce depressa, aleluia. Deus tem pressa para te dar a tua vitória, mas depende de você. É buscar o Senhor, depende da sua fidelidade com Deus, depende de você buscar e correr, lutar pela sua vitória, aleluia. Depende de cada um de nós. Jesus não está mais aqui como teve para Zaqueu. Zaqueu teve sorte, porque Jesus não passou pela cruz do Calvário logo depois disso. Então vale a pena a gente correr ao encontro de Jesus e não olhar para a diversidade, porque as coisas estão ficando mais difíceis, Então nós temos que fazer o quê? Correr ao encontro de Jesus, Não deixar Jesus por nada, por nenhuma barganha, nem por uma luta no dia a dia, Porque ele não olhou para a dificuldade de chegar àquela árvore e ele era um homem pequeno. Muitas das vezes as pessoas não estão nada por você, mas Jesus dá. Você não tem dinheiro, mas você tem uma coisa muito especial, que é a salvação eterna, As pessoas não dão nada por você, olham para você de cima e baixo e não dão nada para você. É no seu trabalho, é no seu colégio, é os vizinhos. Isso acontece comigo, as pessoas olham de cima e baixo e não dão nada para você. Mas você tem a salvação, você tem algo precioso do que dinheiro, que é a sua salvação eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu já tive muita experiência com Deus, aleluia. Muita experiência, vou contar as experiências com Deus que eu tive, é maravilhoso, mas outro dia eu vou contar essa experiência. Eu quero ficar só aqui no Zaqueu, louvado seja Deus. No versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está vendo? Que coisa gloriosa, Porque muitas vezes você fica até discutindo com o filho porque ele vai à casa de Deus, ou a filha, ou um filho que está nas bebidas, e você fica discutindo. Não discute. Ora ao Senhor, para que a salvação também chegue na sua casa. Porque muitas vezes só você é luz ali dentro. Eu fui um filho que nós era 7,
do meu pai, e muitas vezes meus irmãos não eram crentes na época que eu fui acender Jesus, com 23 anos. Eu fui criado no Evangelho, e quando eu falava junto com meus irmãos, eles não gostavam, até brigavam comigo. Aí eu peguei e falei: não, o profeta não tem honra em sua casa, então deixa que outro profeta fale. Esses dias eu falei isso com a minha esposa, que tem um filho que não está caminhando, então deixa que o outro profeta fala, porque o profeta de casa não tem honra. Ele responde, não aceita, então deixa que o outro profeta, que o profeta não tem honra em sua casa, então deixa que o outro vai evangelizar. Então o que eu faço, meus irmãos? Eu oro por eles para que Deus venha salvar. Não desiste da sua família, da sua parentela, não desiste, porque o nosso Deus, essa aqui é uma palavra de salvação eterna em Cristo Jesus. Nós não podemos ser comprados por nenhuma barganha, para que naquele grande dia: Senhor, eu preguei, eu profetizei, e o Senhor: não te conheço. Isso foi falado aqui na escola dominical da pregação: não te conheço. Então é melhor a gente ouvir hoje e guardar e cumprir a palavra de Deus, porque ainda é a palavra que salva, ainda é a palavra que liberta, porque Jesus não está aqui como esteve com Zaqueu, mas ainda tem profeta na terra que prega e fala que Jesus salva. Quantas pessoas entraram por essas portas, mas vieram com as suas mentes atribuladas? Quantas jovens entraram por aqui, mas muitas das vezes entraram com as mentes atribuladas? Hoje em dia tem tanta coisa na internet, deixa a mente do jovem atribulada. Muitas das vezes vem até forçada a vir à casa de Deus pelos pais. E nós devemos orar pelos jovens, orar para que Deus, porque essa aí é a futura igreja. Porque muitas das vezes o jovem é muito difícil da gente ensinar, mas graças a Deus que os jovens estão aqui na casa de Deus, porque conhece a palavra de Deus, conhece. Então, jovem, eu posso falar para você hoje: não seja comprado por nenhuma barganha nesse mundo, porque o mundo é já no maligno. Deus, Ele quer que você fique dentro da casa de Deus, mas segue os mandamentos do Senhor. Cuidado com o que eu oferece para você no colégio, o conselho, porque não são conselhos bons. O melhor conselho é da mãe, é do pai. E hoje nós vivemos uma geração muito complicada, que a gente temos que orar pelos nossos filhos. Os irmãos que têm filhos adolescentes, eu sei que meus filhos na época eram adolescentes, era meio complicado. Hoje já são diferentes, já cresceram, a mente mais diferente, mas nós devemos orar, não brigar com eles, porque eles estão começando, mas ensinar, trazer para a escola dominical para aprender a palavra de Deus, porque Zaqueu era um homem que queria algo na sua vida, ele precisava de receber algo na sua vida. Ele recebeu a salvação, algo muito precioso, ao qual dinheiro nenhum pode comprar, a salvação eterna. Louvado seja Deus. Então, melhor nós hoje ouvir a palavra de Deus, guardar o nosso coração, e cumprir, para que naquele grande dia Jesus não venha falar para você: apartai de mim, que eu não vos conheço. Zaqueu, ele queria algo diferente. Ele tinha dinheiro, ele tinha muito dinheiro, mas eu ainda vou chegar aqui, é mais. Louvado seja Deus, porque Deus é tremendo, porque quando Deus entra na nossa casa, tem que haver mudança, tem que haver esforço, Louvado seja Deus. Vou ler aqui no versículo 6, que diz assim: e apressado e desceu e recebeu alegre, Nós temos que receber o Senhor alegre, feliz, quando nós entramos por essa casa. Quando nós entramos por essas portas, nós temos igreja de entrar alegre, feliz, aleluia, saber que Deus está aqui, aleluia. Ele que alegra, Ele que fortalece, Ele que joga as barreiras por terra, Ele que repreende, aleluia, os grilhões, Ele que quebra os cadeados, Ele que leva para o céu, Ele que muda a situação, Ele que cobre você com o sangue dele, Ele que perdoa você, aleluia, porque a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aleluia. Ele que leva para o céu, aleluia. E muitas das vezes nós desistimos de Jesus, desistimos de buscar esse Deus, porque a casa de Deus
né, a gente vê que modificou muito nos anos para cá. Aleluia! Modificou muito. Louvado seja mais nós, igreja. Nós devemos orar pela igreja, orar pelo ministério da igreja, orar pelos pastores, né? E não desanimar a fé, né? Porque esse homem teve uma fé muito grande, né? Zaqueu, ele confiou no Senhor e teve uma fé tremenda. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele dá faz milagre, ele dá cura, ele dá batismo com o Espírito Santo. Mas depende de você querer. Zaqueu, ele queria ser batizado, ele queria receber a salvação. E você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Você tem buscado o renovo? Você tem buscado orar pelas madrugadas? Você tem buscado estar na presença do Senhor? Abraçar a causa de Deus. Senhor, eu quero do Senhor. Eu preciso chegar mais perto de Ti. Eu preciso ter uma comunhão perfeita com Deus. Aleluia. De manhã eu fui falando isso, em comunhão. Aleluia. Intimidade com Cristo. Aleluia. E muitas das vezes Deus batiza com o Espírito Santo porque você não quer, porque você não busca o Senhor, porque você não tem uma intimidade com Deus. Deus, ele está pronto para batizar, para renovar, para curar. Aleluia. Oh, Sharamahai, Chico, Proclamas. Aleluia, porque nós, quando nós viemos a casa, nós viemos para abrir o coração e falar: Deus, eu sou dependente de Ti. Aleluia. Eu sou dependente de Ti. Você sem Deus não vai fazer nada, jovem. Você sem Deus, igreja, não vai fazer aquilo que você está lutando para fazer. Você tem que buscar o Senhor, buscar. Se eu quero a minha vitória, eu quero conquistar a minha bênção, eu quero a minha faculdade, eu quero a minha saúde, eu quero a salvação eterna. Aleluia. A casa de Deus, aleluia, lugar nós se renovamos e buscamos a salvação em Cristo. Aleluia. Nós não viemos a casa de Deus para show, nós não viemos a casa de Deus para ficar vendo roupas bonitas, sapatos brilhosos. Nós viemos a casa de Deus porque nós somos dependentes de Deus. Aleluia. E nem ele diz no livro de João 15: sem Deus você não pode fazer nada. Aleluia. Até para fazer a faculdade você tem que botar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Você quer um emprego? Bota Deus em primeiro lugar. Você quer saúde? Bota Deus em primeiro lugar. Tem uma intimidade perfeita com Deus, porque Deus não é brincadeira não. Nós vimos aqui, não vai perder tempo. Diz o Senhor dos Exércitos. Oh, Espírito, nós vimos aqui para passar tempo não, nós vimos aqui para se fortalecer do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus ainda usa homens na terra para falar para a igreja, porque o tempo está chegando. O dia está chegando e você não vai ter uma desculpa para o Senhor Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é brincadeira não, aleluia. As coisas de Deus é séria, é séria. Nós estamos marchando para o encontro de Jesus. Pede revestimento a Deus, que Ele dá para você, porque sem Jesus nada você vai fazer. E você não colocar Jesus em primeiro lugar, você vai perder tempo e não vai conquistar as vitórias, nem as lutas, nem as batalhas, nem as guerras espirituais que está aí na internet, no celular, no computador. Não é brincadeira não. Aleluia. Zaqueu queria uma mudança. Igreja é mudança. A casa de Deus é mudança. É renovo. É salvação eterna. É luta. É luta espiritual. Que você não se fortalecer nas armaduras de Deus, você não chega lá. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Igreja, eu fui de uma geração que eu ia para a igreja, eu não deixava um dia sem estar na igreja. Meu pai era pastor e brincava comigo, leva cama, leva o lençol, leva o colchão, porque a sua casa é a igreja. Aleluia. Irmão, eu não perdi o culto, eu tinha 23 anos. 23 anos. Eu levava as coisas a sério.
coisas de Deus sério. Eu fui criado no Evangelho. Com 15 anos me afastei do Evangelho, achando que eu podia fazer de minhas coisas e não fazia. Eu só conquistei as minhas bênçãos quando com 23 anos voltei para Jesus e não larguei ele nunca mais. Aleluia! Jovem, não larga Jesus. Eu perdi 8 anos fora da casa de Deus. Perdi tempo. Não deixa Jesus. Porque alguém te entristeceu. Porque alguém puxou teu paletó. Eu com 24 anos já estava 1 ano e pouco da igreja. Me batizei. E o pastor era um homem muito grande. O pastor naquela época era muito, né? Os pastores antigamente não era fácil. Eu estava conversando com a irmã na porta da igreja. Não tinha começado o culto. O pastor era grandão, me segurou. Me levou, me puxou pelo braço. Não quero você conversando com as moças. E eu, na minha humildade, abaixei a cabeça. Ele pegou pelo braço, mais alto que eu, me puxou, eu fui e botou sentar na cadeira. Fizeram uma calúnia comigo na igreja, me suspendeu 3 meses. Eu fiquei na humildade lá. 3 meses sem tomar ceia. E era mentira. Mas eu fiquei ali. Irmão, ali passou 6 jovens que a gente fazia um trabalho de evangelismo nessa igreja. 6 jovens se batizaram pelas águas, só porque eles foram visitar a igreja que o pastor não queria que ele fosse visitar. Ele deu as 6 almas, voltaram para o mundo. Um bandido morreu. É triste. Então eu falo para você, jovem, que um pastor ensinar você, obedeça, porque ele é o homem de Deus. Aleluia! Não deixa Jesus porque o pastor te orientou. Ele está apenas te orientando para ir para o céu. Aleluia! Não fique triste. Não fique chateado. Não vem segunda-feira na oração porque o pastor está falando assim. Irmãos, eu já preguei igreja de pastor me puxar pelo paletó e fazer eu sentar. É triste, mas não vou largar Jesus. A gente não pode largar Jesus por nada. Nosso alvo ainda é Jesus. Zaqueu, o alvo dele, né, o alvo era Jesus. Era estar com Jesus. Quando nós estamos com Jesus na bonança. Muitas vezes acontece uma coisa, aconteceu muita coisa começando na igreja de Jesus. Eu olho para a circunstância e dou aquele sorriso para a circunstância. Estou passando por isso, eu dou aquele sorriso na minha cabeça e falo com Deus. Irmão, Deus, eu não vi a face de Jesus. Uma vez eu passei por uma circunstância tão difícil que eu falei, Senhor, para mim estar nessa terra, eu prefiro morrer, mas eu não vou te matar porque eu conheço a tua palavra, eu quero que tu me mata. E o Senhor veio e visou de madrugada, eu pensei que era um ladrão. Aquele homem entrou. Os irmãos já viram aquela roupa quando a pessoa está no luto, bota uma roupa brilhosa? A roupa era mais brilhosa do que aquela roupa escura, quando a pessoa bota uma roupa para fazer limpeza na rua, não bota uma roupa brilhosa. Vocês irmãos, você vê aquele brilho muito forte. Eu só estou na minha casa com uma luz apagada. E nesse dia eu dormia com a minha porta fechada, aberta. E aquele homem me chamou Antônio, uma voz suave, né? Pregou, alguém da minha casa. E ali eu vi aquele homem já saindo. Só vi o rosto dele, porque ele já saía de lado assim, foi. Aí quando chegou perto da cozinha, botou a mão na cadeira e ficou assim meio de costas. E eu assustei para ele, falei para ele, quem é você? Como é que você entrou aqui, as portas fechadas? Aí ele começou a falar comigo. Não desiste. Aí eu peguei e fui andando para perto dele e ele falou, não chegue mais perto. Irmão, a luz. Eu não estava só, isso foi verdade. Muitas vezes, né? Como eu estou falando sobre Zaqueu queria ver Jesus. Eu queria naquele momento ver o rosto de Jesus. Mas Jesus não deixou chegar perto. E na minha mente, tudo que eu pensava na minha mente, Jesus falava comigo. Tudo. Tudo que eu pensava ali, Jesus já sabia. E Jesus falou, não, você está sendo moldado, você está passando por isso porque eu estou te moldando para mais lá na frente. Para mais lá na frente. E eu peguei, e eu pensei, vou botar a mão na lâmpada, para acender a lâmpada, né? Para poder chegar mais. Mas só de eu pensar isso, o Senhor falou assim, se você acender essa luz, você vai me ver a luz, vai ver a luz é mais forte do que essa. Aí eu fiquei assim, sobre o meu pensamento. Aí eu fui devagarzinho, botei a mão, quando eu liguei a luz, na luz da minha mão, tá a cozinha acesa, tá vendo aquele foco de luz assim, tipo um laser muito forte, e o Senhor foi embora.
Ali eu comecei a ter ânimo. Porque tem situação, isso acontece com cada um de nós somos igreja, nós somos carne, e muita situação que vem para afrontar, para a gente desistir, para a gente parar. Mas não é momento para a gente parar, é momento da gente confiar no Senhor e saber que sem Ele nada podemos fazer. Vai lá em João, no capítulo 15, no versículo eu até esqueci mais ou menos, mas está lá no capítulo 15 de João, e sem Deus nada podemos fazer. Não podemos fazer nada sem Ele. Nós vamos ver a face de Jesus naquele dia. Naquele dia. Então eu falo para os jovens, se esforce, tem ânimo, a gente poder. Meu pai hoje não está mais aqui, está descansando, minha mãe também já se foi. Mas Deus, Ele está pronto, para nos consolar, dar a vitória. Meu pai já tem mais ou menos 7 anos, minha mãe acho que 3. Daí a gente vai perdendo alguém querido, a gente sente muito. Agora minha esposa perdeu o sobrinho dela, dela, que era polícia, morreu, chegou para o quartel já para voltar para casa, ele infartou, morreu. E foi uma tristeza, Ele era diabo na casa de Deus, Também ele já passou um tempo de Madureira também, a pai dele também era pastor de Madureira, uma congregação de Madureira Vaniera, ele também passou por Senhor também, Então nós estamos aqui de passagem, A nossa luta não é contra essa cidade aqui, como muitos falam aí, Algumas seitas falam que aqui vai ser o paraíso, não vai. Então nós devemos confiar no Senhor e acreditar que sem Ele nada podemos fazer. O versículo aqui diz também: devendo todo isto cultural, dizendo: quem entrará para ser hospedeiro de um homem pecador? Ele era um homem pecador, mas o Senhor Jesus ele veio salvar o que estava perdido. Ele era da geração de Abraão, e o Senhor veio para salvar o povo que tinha se perdido na época de Abraão, veio salvar o povo. E hoje os gentios somos nós, Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe eu posso também ser um povo de Israel, porque também tenho descendência italiana, meu avô é italiano, quem sabe, Israel entrou na Itália, de repente, alguém. Mas o nosso Deus, Ele está pronto para salvar, não importa que nação a pessoa ou de cor, Deus está pronto para salvar cada um. Como nós deixamos Deus entrar na nossa casa, irmão, é só mudança. A desavença vem, a perseguição vem, mas o Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus está lá. Louvado seja o nome do Senhor. E isso que aconteceu comigo, que eu poder ver, Deus é maravilhoso e tremendo. Então o diabo, a Bíblia diz que já veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. O diabo, quando entra numa casa, a gente vê a notícia aí, só Jesus. Então nós vamos manter esse Jesus glorioso dentro da nossa casa, vamos orar, diz aqui, aquele povo murmurava porque ele era um pecador, mas o Senhor me salvou que estava perdido. No versículo 8 diz assim: elevando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Irmão, fique triste porque eu estou trazendo a palavra. Uma palavra, eu sempre peço a Deus, eu quero uma palavra profética, passando, tirando da mensagem, levando para casa, para a igreja, Santo nós. Diz assim: levando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, entre tu quadruplicado. Quem pode entender? Porque sempre tem um jeitinho, que a gente quer dar. Eu morei 10 anos numa comunidade, e eu lutei. Estava sempre, uma vez por ano, eu sempre ia lá. A minha luz lá, eu falei: Senhor, o dia que eu saí dessa comunidade, o Senhor me tirou de lá. Nessa comunidade tinha uma congregação de Madureira, eu era
estagiava na época lá, né? E nós estávamos o pastor Larlan na época, e eu fui embora para a Vida das Ostras, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui na época era light, né? Hoje mudou o nome, né? E a minha luz lá era direto, ela me deu uma comunidade para colocar um relógio. Aí eu botei meu luz direto, mas estava sempre lá. Eu não voltava para o Senhor. Por lá eu não consigo botar um relógio aqui. Por lá tem uma associação não resolvia. Ah, deixa isso para lá, para não deixar para lá. Por lá e nada resolvia. Aí o Senhor falou, se aquieta. Eu vou tirar você desse lugar. E aí eu moro aqui, nas outras, já tenho 12 anos, né? E eu queria um relógio, fiquei muito feliz. Né? Tinha até alguém da minha família, bota um gato. Eu falei, não vou botar gato. Aí a gente entra nessa mensagem, né? Zaqueu no versículo 8, né? Tem que faltar, né? E muitas das vezes o crente pensa assim, adultério é só a pessoa em adultério trai a mulher, a esposa, adultério é isso aí. É o gato que muitas vezes a pessoa bota, está adulterando, né? Então eu falei para Deus, né? Quando me veio 555, vou pagar essa semana. Irmão, eu estou nessa cidade há 12 anos, estou salvado na rua, não consegui emprego aqui. Né? E estou aqui há 12 anos, está vendo 12 anos moro nesse lugar. Sempre pago minha conta de luz, eu não deixo faltar o pão cada dia. Eu faço saudade, as coisas se multiplicam. Deus é maravilhoso. Quando nós confiamos nesse Jesus, as coisas vão. Eu fiz, esses dias aí eu faço saudade para fora. Esse dia eu fiz aí, acho que ontem com o pessoal lá em casa, né? Eu fiz umas pizzas, né? Bati um quilo de trigo, um pouquinho, mas não 1,2 kg. Eu fiz umas pizzas grandes, umas pizzas grandes, até grossa, não uma pizza grossa. As fiz porque tinha muita gente lá em casa, aí para encher a barriga, eu fiz uma duas e mais longa. Ainda fiz 2 pão grandão. Aí eu olhei assim e falei, meu pai do céu, como é que eu consegui fazer isso tudo com pouco trigo? Deus ele tem abençoado a minha casa. Eu sei que tem abençoado a casa dos irmãos. Então vamos colocar sempre Deus na nossa casa. Como hoje é um culto de família, nós temos que sempre colocar Deus na nossa casa, né? Porque o Senhor, né? A Bíblia diz que deu uma vida e tem feito por mão do homem. Sabe onde ele habita? É na igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo de Jesus. Nós fomos feitos por quem? Por Jesus. Foi Ele que nos fez. Então Ele habita no tempo feito por Ele. Nessas páginas aqui Deus não habita não. Quando nós saímos daqui, Ele não vai estar, Ele não habita mais. Ele só habita quando nós entramos por essas portas. Porque Ele está no nosso coração. Ele habita dentro do nosso coração. Então vale a pena a gente ser fiel a Deus. Os pequenos detalhes. Esse homem, ele falou, eu dou tudo que eu peguei dos pobres, eu devolvo. E Deus, irmão, Ele não deixa faltar nada. Eu pago minha conta de luz, não sobra nada, né? Mas até depois eu vou pegar meu envelope de dízimo para me dar, agora no final de semana aqui. E aí, agora amanhã eu vou trabalhar, né? Essa semana eu não trabalhei porque eu fui tentar emassar o quarto do meu filho. E eu fiquei com o problema, hoje eu estou tentando dar tão pouco, eu não consegui, eu estou tentando dar um pouco gripado. Mas Deus, né? Antes de eu vir para cá, irmão, eu estava sentindo uma dor muito forte na barriga. E eu orei ao Senhor e falei, Deus, eu não aceito isso. Não aceito. Eu estava me espirrando muito. Eu sei que da sua vontade eu estou na sua casa. Vai aprender isso. Eu vim para cá e já fui sentindo melhor. Eu fui dentro daquela porta, irmão. Deus me curou disso. Pode ver que eu estou espirrando aqui. Não estou espirrando, normal. Eu estava sentindo uma dor aqui, eu tenho problema de sinusite. Não estou sentindo mais a dor. E Deus é maravilhoso. Por isso que vale a pena, né, você estar aqui. Tem jovens aqui que já entrou em depressão, já até pensou em se matar. Mas vou dizer uma coisa para você: não dá lugar ao diabo.
trocou pelo carro. Tem jovem aqui que já pensou em suicídio. A mãe não sabe, o pai não sabe. Mas o Senhor está falando para você. Deus te deu tanto escape, tanto de você nascer no ventre da sua mãe. Deus te deu escape, porque Deus tem obra na sua vida. Deus tem obra na sua vida. Não jogue fora, porque é o Senhor que está falando. Não faz pirraça para sua mãe, que quem nasceu primeiro foi ela. Obedeça seu pai, porque o pai ele só quer o teu bem. O pai e a mãe ele ama. A mãe ficou 9 meses na barriga, sentindo mal. Muitas vezes você briga com a mãe, xinga a mãe. Irmão, eu fui criado em roça. Eu tinha um problema de medo que o diabo queria me levar para me ser um camarada maluco. A minha mãe me batia, mas Deus me libertou. Deus me libertou quando eu tinha 8 anos de idade, eu já não tinha mais esse problema. Eu era uma criança aos 8 anos, aos 10 anos de idade. Eu era uma criança, mesmo ouvir, minha mãe ia para o ciclo de oração, me levava, e eu já, quando eu chegava dentro da igreja, era demônio. Eu já arrancava a roupa, com 10 anos de idade. E minha mãe chorava e orava por mim. A minha mãe me batia, eu ficava calado. Com qualquer coisa ela me batia, eu não respondia a ela, nem levantava a mão para ela, pegava a minha cabeça e batia na parede. E minha mãe corria e me segurava. Mas o Senhor Jesus, Ele me libertou, porque minha mãe ia para o ciclo de oração e me levava. E as irmãs oravam por mim e eu fui liberto. Nunca mais fiz isso. Hoje eu ando na rua de calça comprida, eu sou daqueles antigos. Mas a salvação não está na rua, está dentro do nosso coração. Mas cuidado, jovens, com quem você pode quando vai à praia. Cuidado. Eu não sou contra a gente pôr de short ou uma bermuda. Né? Até quando eu vou à praia, eu boto uma bermuda, uma camiseta, mas não devemos ter cuidado. Ter cuidado. E você for à praia, vai com uma roupa decente, não fica depois postando, para todo mundo ver e escandalizar a igreja. Deus, como entra na nossa casa, tem que ter uma mudança. Eu já vou acabar, porque vai dar 9 horas. O nosso Deus, para a gente terminar aqui, no versículo 9, né? Zaqueu deu tudo que ele pegou, ele devolveu para as pessoas. Né? Ele tudo devolveu para as pessoas. E depois no versículo 9, eu vou ler o 9 e o 10 junto, para a gente acabar. Né? Eu não peguei os versículos, eu queria ficar meio só preso ali no Zaqueu. Né? A salvação chegou na vida daquele homem. Né? Louvado seja o Senhor. Diz aqui o versículo 9: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele era da geração de Abraão. Por isso está escrito que o versículo 10 diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, o nosso Deus, Ele veio buscar perdido. Aleluia. A salvação vem pelos pecadores. Nós que já somos salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós apenas temos que se aperfeiçoar para que aquela palavra de Jesus vai pegar muito depois. Senhor, eu preguei a tua palavra, eu cantei na igreja, e Jesus vai vir com aquela palavra que a gente não vai gostar naquele dia. Então vale a pena hoje a gente ouvir o pastor, né? O que eu falei aqui, né? O pastor segurou pelo braço. Não deixei a igreja por causa disso, nunca vou deixar, porque o meu alvo é Jesus, não o homem. Meu alvo é Jesus. O alvo da igreja é Jesus de Nazaré. Né? Eu vou terminar por aqui. Agradeço, né, a igreja, né, na palavra de salvação, de mudança do nosso lar, na nossa casa. A gente venha guardar essa palavra de Zaqueu, porque essa palavra não é só para as pessoas que não aceitaram Jesus, é para nós também. Para que nós venhamos sempre se aperfeiçoar na palavra de Deus, né, guardar a palavra,
comprado por nenhuma barganha, né? Louvado seja o Senhor. Eu vou orar, vou fazer uma oração aqui, vou pedir a igreja para se levantar, e logo após eu vou passar para o pastor. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai está no céu. Mais uma vez, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por cada um que entrou por essas portas. Que cada um venha guardar essa palavra de Zaqueu, Senhor, no coração. E saber que nós dependemos de Ti. Que nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Para que nós venhamos chegar naquele grande dia e ver a Sua face, Te abraçar. Ó Deus querido, nós devemos ser sempre comunhão contigo, Senhor. Nós devemos sempre chegar aqui na Tua casa, Te adorar, glorificar o Teu santo nome, buscar a Tua presença. Ó Deus, continue abençoando. Ó Deus, que entrou alguém aqui com alguma enfermidade, Senhor, Tu venha curar. Para que essa semana venha contar o testemunho que foi curado. Existe aquele lar, Senhor. Aquela pessoa, Senhor, que está naquele lar, que não pôde vir aqui porque está naquele problema, ó Pai. Tu venha visitar agora nesse momento e curar, Senhor, libertar e salvar aquela pessoa, meu Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, para que amanhã venha contar o testemunho da vitória, Senhor, da vitória, da semana de vitória para cada um de nós. É o que eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Eu queria que pudesse aqui algum minutinho, para encerrar, né? Deus continue abençoando o nosso pastor Antônio, né? Nós possamos viver, irmãos, todos nós temos Deus. Podemos falar, temos Deus na nossa vida. Santificado seja o nome do Senhor. Nós possamos sempre falar, santificado seja o nome do Senhor na nossa vida. Podemos dizer, temos Deus. Pode falar para o mundo, temos Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Jesus na minha vida. Não tem para ninguém, né, irmãos? Irmãos, tem alguns jovens aí que pretendem se batizar no próximo batismo. 1, 2, tem mais? Tem irmã Sarinha, né? Irmã Sarinha do meu aí. Vai passar para a água, né? É porque a gente está querendo fazer um simulado a partir desse domingo, irmão, para cada igreja. Então a gente convidar os irmãos para poder fazer um discipulado, para poder passar pelas águas, né? Para a gente poder se afirmar mais ali na presença do Senhor, discipular os irmãos, né, irmãos? Então a escola dominical é um princípio, uma bênção, né? Tem falado hoje, nós falamos sobre a semelhança do Senhor, a intimidade que nós temos com o Senhor. É uma coisa gloriosa, irmãos. A igreja, a escola dominical é um seminário glorioso, irmãos. A gente aprende muitas coisas. É um momento glorioso da igreja e da escola dominical. E agora nós vamos fazer esse discipulado com os jovens para poder se aperfeiçoar mais no Senhor, né, irmãos? Também quero convidar aqui o nosso diácono Elias, essa família diácono Elias, que passou no meu dia para apresentar, que é aqui conosco. Pediu bem cá à frente para poder orar pela família do irmão. Diácono Elias está retornando aqui para a nossa congregação, né? Unir